Olá pessoal, tudo bem? Eu ia falar bom dia de novo, tô viciado. Como é que vocês estão? Como estamos de saúde? Tudo bom? Bom pessoal, hoje então vamos falar sobre nosso último grande grupo aí, né, do reino vegetal, certo? Que é as angiospermas, certo? Bom, deixa eu mudar aqui. Bom, então vamos lá. As angiospermas foi o nosso último grupinho aí que surgiu, né? Logo após as gimnospermas. E foi um grupo, assim, bem responsável por ajudar a conquistar o meio terrestre, né? Logo de uma vez. Porque as angiospermas, elas conseguiram, assim, se diversificar de uma maneira impressionante. Elas conseguiram se adaptar a quase todos os ambientes que a gente tem hoje em dia no planeta, né? Desde um ambiente tropical, terrestre, né? No ambiente aquático, ambiente de praia, ambientes desérticos, áridos, né? Ambientes de gelo, enfim, as angiospermas estão para todo lado. E hoje, para nossa aula aqui, trouxe um convidado, que é o Abílio, o abacate. Então ele vai estar aqui me dando um suporte para falar sobre esse grande grupo que são as angiospermas, certo? Bom, então vamos lembrar, né, onde a gente está. Então, assim, essa imagem aqui, pessoal, ela é fundamental para vocês fazerem qualquer vestibular. Você tendo essa imagem gravada na sua mente, você está garantido, certo? Porque ela ajuda muito a entender como foi esse processo, né, de evolução do reino vegetal, certo? Então, lembrando, né, tinha lá organismos autótrofos, e aí quando eles conseguiram ter essa organização em tecidos diferenciados, surgiram as briófitas, né? Então aí depois, briófitas, aqueles seres pequenininhos lá e tal. E aí surgiram os tecidos condutores, né? E aí isso aí possibilitou que os indivíduos pudessem atingir maiores estaturas, né? E aí surgiram as pteridófitas. Depois, a grande novidade foi o surgimento de sementes, né? Que isso aqui ajudou muito na dispersão da, dos indivíduos, né? Que aí possibilitou também que eles conseguissem dominar novos ambientes. E por fim, o surgimento do fruto, que aí chegamos aqui nas angiospermas. Talvez você já tenha ouvido falar que essa novidade evolutiva das angiospermas, na verdade, fosse a flor, né? Existe uma certa polêmica aí, por quê? Algumas pessoas, né, alguns cientistas consideram que a pinha, lembra da aula de gimnosperma, pode ser considerada uma flor, porque a flor é aquela estrutura, né, que depois a gente vai ver que ela produz pólen, por exemplo, né? E as pinhas já produziam pólen nas gimnospermas. Então, assim, é meio polêmico você falar que a grande novidade das angiospermas são as flores. Então, sempre que você for citar a grande novidade das angiospermas, sempre bom falar do fruto. Você pode falar, por exemplo, surgimento de flor e fruto, né? Aí é até de boa, mas é sempre importante você citar o fruto. Se quiser citar a flor também, fica à vontade, tá? Mas o fruto é quase essencial. Belezinha? Ai, não é aqui que passa. Bom, chegamos então aqui no nosso último grutezinho, agora a nossa versão adulta, né? Fiz isso só para ajudar vocês a entenderem que as coisas foram evoluindo, né? Mas não quer dizer que as angiospermas são melhores do que as outras, né? Cada uma é adaptada ao seu ambiente. Bom, então, né, as plantinhas aqui são eucariontes, autótrofos, fotossintetizantes, clorofila presente, célula vegetal típica, pluricelulares, e aqui a grande novidade, que é o surgimento do fruto, beleza? Ah, esqueci de falar, aproveitar que eu estou no começo da aula. A aula de hoje pode ser um pouquinho maior que as outras, tudo bem? Mas você já deve ter visto isso, porque a hora que posto o vídeo já aparece lá a quantidade de minutos que tem, né? Mas tudo bem. Bom, então separe aí seu caderninho, respira aí e bora. Então aqui os principais representantes das angiospermas, eu vou falar que basicamente não tem, tá?
porque é um grupo tão diverso, tão grande, que, bom, é complicado falar quais são os principais representantes, né? Então a gente tem aqui desde Vitórias Régias, Mangueira, Grama, que também é uma angiosperma, o milho, cactos, plantas carnívoras. Então toda essa galera aqui é angiosperma, certo? Por quê? Todo mundo aqui tem flor e fruto, beleza? É interessante isso da gente entender que, assim, a gente está acostumado a entender que fruta é isso aqui, né? Um fruto gostoso, carnoso, assim. Mas existem outros tipos de frutos, né? E também outros tipos de flores, né? Não todas são desse jeito. Mas existem. Tudo bem? Bom, então aqui, principais estruturas, né? O esporófito é aquela geração mais duradoura, que é justamente as árvores que a gente conhece, né? Então, o esporófito vão ser sempre as grandes árvores zonas aqui. E aí tem tudo que uma árvore tem, né? Folha, estrutura fotossintetizante, caule, que é sustentação e transporte, e raiz, que é absorção e pode armazenar nutrientes, certo? Aliás, eu falei que esporófito é as grandes árvores, né? Mas não, nem sempre toda angiosperma forma árvore, né? Então, a geração mais duradoura é a geração que a gente vê, vamos dizer assim, tá? Que aí existem diversos angiospermas, né? Por exemplo, a mandioca, que não é uma árvore, mas é uma angiosperma. Tem a grama mesmo, é uma angiosperma, mas não é uma árvore, né? Então, tome cuidado com isso também. Bom, o gametófito é aquela geração mais curta, menos duradoura, que também é o grão de pólen, né? Igual as gimnospermas, que o gametófito masculino é o grão de pólen e o gametófito feminino é o saco embrionário, beleza? Bom, então aqui, estruturas, né? A gente tem aqui que elas são plantas vasculares, né? Então possuem tecidos condutores, e que aí tem um transporte mais rápido, que possibilita que elas atinjam maiores estaturas. São espermáfitas, né? Produzem as próprias sementes, possibilitando uma melhor dispersão. Elas são vegetais superiores, então a reprodução delas é independente da água. São fanerógamas, então isso quer dizer que tem os órgãos sexuais visíveis, certo? No caso das angiospermas, o órgão sexual visível delas é a flor. Bom, na última aula eu esqueci de dar um destaque mais legal assim, né, para essas estruturas, que é a semente, né? Bom, a semente ela é dividida basicamente em três partes, né? Então a gente tem o tegumento, que é essa casquinha aqui em volta, que ela serve principalmente para proteger, né, o embrião do ambiente de fora. Então ele deixa o embriãozinho protegido. O endosperma, que é tudo isso aqui que está disperso dentro da semente, né, que serve principalmente para a nutrição do embrião, né? Então o embrião precisa de nutrientes para ir crescendo e se desenvolvendo. Então o endosperma serve para isso. E a gente tem o embrião propriamente dito, que é o novo indivíduo que vai surgir aqui, né? Que ele provém, né, do encontro dos gametas, né? Então forma lá o encontro dos gametas, forma o zigoto faz a divisão celular, e aí surge o embriãozinho, beleza? Agora estruturas do fruto, né? Então também são divididos em três. Então a gente tem aqui o endocarpo, que é basicamente a região da semente. A gente tem o mesocarpo, que aí geralmente é essa parte carnosa do fruto, né? Que também serve para, de um certo modo, para proteção da semente, né? Como também, se dependendo, a nutrição. E o epicarpo, que é a casca da fruta, vamos dizer assim, que também serve para proteção do fruto. Beleza? Bom, agora indo mais para a parte da reprodução. Então a gente tem aqui o esporângio dos esporófitos, né? O esporângio, lembrando que é o órgão que produz os esporos, né? E esse órgão são as flores, certo? Então aqui lembrando que tem heterosporia, né? Então o esporo masculino ele é diferente do esporo feminino, beleza? Gente, deixa eu ver se tá gravando esse negócio aqui, porque, né? Você sabe. Ah, está sim. Bom, então vamos lá. A plantinha, eu vou começar, a florzinha, né? Vou começar de baixo para cima. Então a gente tem aqui o pendúnculo, né? Que é aquela partezinha que conecta a flor ao resto do corpo, né? Do organismo. Então serve para ter essa trocazinha, né? De nutrientes e tal. O receptáculo. Aí a gente tem aqui, primeira estrutura, é a sépala, que são essas folhas, né?
que elas servem para proteger a flor, as pétalas, né, na verdade. Então a sépola, ela é a primeira estrutura que nasce quando tem uma flor, né? E aí a sépola abre, e aí sim as pétalas surgem, né? Aí lembrando aqui que a sépola, um conjunto de sépalas, é o cálice, tá? Então, quando eu me refiro ao cálice, eu estou falando que são as várias sépalas que tem aqui. Já as pétalas, um conjunto de pétalas, é chamado de corola, certo? Corola com um L só. Tá? Bom, para que servem as pétalas? Basicamente para chamar a atenção de outros organismos, né? Para que eles possam fazer a polinização. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Mas é uma estrutura extremamente importante, né? E também de proteção aqui para os órgãos, para as partes, né? Que realmente vão produzir os esporos. Né? Então a gente tem aqui duas partes divididas, né? Cada flor geralmente tem duas partes, o androceu e o gineceu, tá? Então que nem aqui, o androceu é a parte masculina da planta, certo? Então o androceu ele é dividido em antera e filete. Então o filete é esse filetezinho aqui, serve para sustentar, né, a antera, também para ter essa troca de nutrientes e tal. E a antera é a parte em que efetivamente vão ser produzidos os esporos masculinos, beleza? Aí depois aqui a gente tem o gineceu, que é a parte feminina da planta, tá? Então a gente tem aqui o estigma, que é, vamos dizer assim, a boca, que o bocal aqui, que vai chegar o grão de pólen, vai pousar aqui. Então, deixa eu desenhar aqui. Então o grão de pólen vai pousar aqui, né? E aí vai ter a construção do tubo polínico, igual tem lá nas gimnospermas, certo? E aí ele é dividido em estigma, que é essa boca, o estilete, que é basicamente esse tubo aqui, o ovário, que é onde guarda, né, o óvulo, beleza? Então toda essa partezinha aqui é o gineceu. Aí notem que aqui nesse caso, o, o androceu ele está mais para cima que o gineceu, né? Mas existem algumas adaptações que fazem o seguinte: para evitar que a gente tenha autofecundação, o que acontece? Algumas plantas se adaptaram para que o gineceu fosse maior que o androceu. Por quê? Quando a gente tem aqui o androceu mais para cima do gineceu, o que pode acontecer? O pólen masculino que ele criar aqui pode já cair aqui direto, né? Deixa eu mudar de cor, que não sei se vocês estão vendo aí. Fica uma bolinha tão pequenininha, nem eu enxergo. Então, ó, vamos supor que vai formar um pólen aqui, o pólen pode cair já logo de cara aqui no estigma da mesma planta, né, da mesma flor. Então, essa outra disposição aqui favorece que o pólen criado aqui é mais difícil dele subir e cair na própria planta, né? Então, o que acontece? Esse aqui ele é mais favorável para que ele viaje e caia no gineceu de uma outra flor, né, de um outro organismo. E aí, o que isso implica? Variabilidade genética, né? Então, variabilidade genética é tudo. Por um lado, essa configuração aqui ajuda, porque aí ela não vai depender de outra planta para se polinizar, né? Ela não vai precisar de outra planta perto dela. E aqui favorece a variabilidade genética, certo? Porque aqui a gente vai ter um conjunto de genes, aqui a gente vai ter outro, e aí quando mistura isso, é mais vantajoso para a população, certo? Mas assim, isso aqui não quer dizer que esse movimento não possa acontecer, né? Então, quando a gente tem flores que realmente têm partes masculinas e femininas na mesma flor, isso aqui pode acontecer, tá? E também, tipo, pode, uma árvore, né, por exemplo, não tem uma flor só, né? Mas, geralmente a galera tem mais de uma flor. E aí, mesmo se fizer entre flores do mesmo indivíduo,
já é uma boa, já é uma ajuda, já vamos dizer assim. Quando é a mesma flor se autopolinizando, aí é meio tenso. Mas quando é uma flor com a outra flor da mesma espécie, mais ou menos. Mas quando é uma da mesma espécie, não, mesmo indivíduo. Mas se é uma flor de um indivíduo e a flor de outro indivíduo, melhor ainda, tá? Isso por conta de variabilidade genética, beleza? Bom, então aqui a gente tem, né, umas fotinhos. Vocês notem que é meio complicado de você visualizar essas partes das flores, né? Então, que nem aqui, ó, dá para ver direitinho o androceu, né? Que é esses filetezinhos aqui e tem a antera aqui em cima, né? Aqui é a mesma coisa, a gente tem vários fiozinhos e várias bolinhas que são o androceu, tá? E aqui nesse caso o gineceu, pelo menos eu não estou enxergando, tá? É porque também né, eu não manjo tanto assim sobre sobre botânica, ao ponto de olhar uma flor e falar assim, nossa, olha aqui tá aqui, isso aqui tá aqui. Né? Porque isso aqui exige um olhar muito treinado, vamos dizer assim, né? De pessoas realmente da área que trabalham com botânica, tá? Por isso que a gente usa mais esqueminhas, né? Porque às vezes o mundo real não é tão bonito assim, então é melhor você ter uma ideia de como é uma estrutura geral para depois você ver como é de verdade. Bom, então aqui, resumindo, né, esse ciclo da vida aí, das angiospermas. Vamos começar aqui, né? Então a gente tem aqui tá escrito errado, tá? É antera. Então a gente tem aqui a antera vai produzir o micrósporo, que é esse micrósporo vai formar o pólen. O pólen aqui é o gametófito, né? Aí esse gametófito vai formar o tubo polínico, né? Que na verdade ele só forma o tubo polínico quando ele entra aqui em contato com o estigma, certo? Tá escrito aqui. Bom, e aí enquanto a antera produz o micrósporo, o óvulo aqui, né, vai produzir o megásporo, certo? E aí o megásporo vai se tornar aqui e tal. Ai, gente, peraí que eu tô me confundindo um pouco. Acontece. Bom, então beleza, a gente tem aqui, né, o gineceu tal, vai produzir o megásporo, e aí o megásporo vai se desenvolver nessa estrutura aqui que é o saco embrionário, verdade, desculpem. Bom, então aí o tubo polínico vai entrar nesse saco embrionário, né, que lembra daquele lance lá, que quando o grão de pólen entra em contato com o estigma, aí ele produz o tubo polínico, que vai lá desde a boca até aqui dentro do óvulo, né? E aí aqui acontece o encontro dos gametas, certo? Bom, aí aqui também tem aquele lance de núcleo espermático, não sei o que. Isso aqui eu não vou explicar tanto agora, mas se vocês sentirem essa necessidade, eu posso te fazer uma aula extra depois, beleza? Mas a essência é que vocês entendam como isso aqui acontece como um todo, né? Então, produzindo micrósporo, pólen, tal, formação de tubo polínico, encontro dos gametas, e aí tá feito. Encontrou os gametas, a gente tem o embrião, beleza? E aqui forma a semente, certo? Então a gente tem aqui o embrião, que fica lá dentro, o endosperma, que é essa partezinha aqui é para nutrir o embrião, e o tegumento, que é a casquinha da semente, beleza? E aí nasce, forma outra flor, e aí volta todo esse ciclo, beleza? De boa? Bom, então, essa foi a primeira parte da aula. Você pode pausar aí, tomar uma aguinha. Pronto? Bom, então vamos lá. Bom, agora vamos conversar um pouco mais sobre algumas coisas interessantes assim, dentro das angiospermas, tá? Então a primeira coisa delas é a polinização, né? Bom, a polinização é esse processo de dispersão dos esporos, tá? Então, é como os esporos vão ser dispersados, e aí, consequentemente, é como os gametas vão ser dispersados, né? E aí vai ter toda aquela história do polínico e tal, e a fecundação, beleza? Bom, então a gente tem vários tipos de polinização. Então a gente tem aqui a anemofilia, que é através do ar, que é a mais comum, né? E é a mais automática, vamos dizer assim. Então essa anemofilia, por exemplo, já existe desde da gimnosperma, né? Que a pinha lá produz, os esporos libera pelo ar. A gente tem a hidrofilia, que é quando
os esporos, né, o pólen, ele se transporta pela água, tá? Isso acontece principalmente em plantas que são submersas, né, plantas aquáticas ou plantas marinhas. A gente tem aqui a entomofilia, que é através dos insetos, então como no caso das abelhinhas, né, a abelha entra lá na flor, tal, o pólen fica grudado no corpo dela, e aí a hora que ela vai para outra flor, ela leva o pólen de uma flor para outra. E aí isso faz diversas vezes, né? Aí a gente tem aqui a ornitofilia, que é através de aves, né? Então, como no caso do beija-flor, que é a mesma história, às vezes gruda no bico aqui, e aí quando vai em outra flor, leva os gametas de uma flor para outra. E a mesma coisa para quiropterofilia, que é através dos morcegos, tá? Então, queria fazer um apelo aqui que, pô, morcegos são umas criaturas bonitinhas. E eu adoro, pelo menos, olha só. E é importante isso, porque a maioria dos morcegos não chupam sangue, tá? Já adianto isso. São umas 2 ou 3 espécies aí, inclusive tem no Brasil, tá? Que chupam sangue. Mas a maioria ou come fruto ou se alimenta aí do néctar das flores, beleza? Aqui é uma coisa interessante, porque esses 3 são casos de coevolução, tá? O que isso quer dizer? Que as plantas, as angiospermas, né, elas evoluíram juntamente com esses organismos que fazem a polinização, certo? Por quê? Um depende do outro para sobreviver, não é? Que nem no caso. As flores podem produzir, soltar pelo ar de boa, só que é muito mais eficiente quando tem um animal fazendo o processo. Por quê? Uma abelha, ela pode percorrer muito mais ambientes, né? Uma abelha, ou melhor, um beija-flor e um morcego, eles percorrem ambientes muito maiores, né? Então, possibilita uma troca muito maior de genes, né? Então, possibilita uma dispersão melhor desse pólen, tá? Então, isso é extremamente importante. A polinização é um processo extremamente importante. Então, por exemplo, no caso das abelhas, né, tem algumas estatísticas assim que não sei dizer certinho, mas que as abelhas elas são responsáveis por grande parte da biodiversidade do nosso planeta, né? Porque elas que sustentam e fazem essa polinização e possibilita que as plantas se reproduzam e continuem aí vivendo, né? Inclusive, isso é um grande problema, por exemplo, quando a gente trata de agrotóxicos, porque os agrotóxicos, eles matam tudo quanto é tipo de inseto, né? Então, existem insetos que vão fazer essa polinização e não conseguem, né? Que vai lá e morre. Então, isso, na verdade, pode prejudicar até o próprio agricultor, né? Porque é o cara... Porque depois a gente vai ver que o fruto, ele só se forma com o... quando tem o encontro dos gametas, certo? Então, se não existe polinização, não existe fruto. Então, isso aí, no fim, é um tiro no pé, né? Beleza? Então, assim, é muito importante esses organismos que são polinizadores, tá? Inclusive, polinizadores, a gente tem baratas, moscas e tal, diversas coisas que ajudam aí nesse processo. Beleza? Bom, então aqui tem uma tirinha aqui do Silva Zoão, que ele fala bem disso aí, sobre como funciona a polinização. E aqui tem um videozinho, bem, tava no meio de um mato aqui, filmando uma florzinha, isso aqui foi antes da pandemia, e aí eu tava lá, tomei um puta susto com essa pequenina abelha aí, mas achei muito interessante que aí ela estava fazendo esse processo de polinização, né? Então ela entra dentro da flor, e aí ela vai passando por várias flores, né? E aí vai dispersando, vai polinizando, né? Outras flores, beleza? Bom, agora outra coisa é a dispersão, tá? A dispersão ela é diferente de polinização. Porque a dispersão, ela tá ligada à dispersão dos descendentes, ou seja, das sementes, certo? Então, assim, para que aconteça a dispersão, precisa ter a polinização primeiro, tá? Então, a polinização é o processo que vai encontrar os gametas, né? Então, isso aí, quando encontrar os gametas, aí vai ter a formação da semente, formação do fruto, e aí sim vai ter a dispersão, tá? Que é a dispersão dessas sementes, beleza?
Então a gente tem aqui também outros tipos, né? Então a gente tem a anemocoria, que é através do ar, né? Então são sementes que elas se dispersam através do ar. Então, como no caso da semente do ipê, semente de dente de leão, se você já assistiu Vida de Inseto, acho que logo nos primeiros minutos assim, mostra lá o Flick voando no. Eu não sei se é nos primeiros minutos ou no fim do filme, mas tem o Flick voando numa uma semente de dente de leão, né? A gente tem aqui a hidrocoria, que é através da água. Então a semente cai na água e aí ela vai se dispersar pelo ambiente através dessa água, né? Então um rio, por exemplo, ou pelo mar, né? Então a gente tem aqui o caso do coco, né? Caso de propágulo de mangue, que fazem essa dispersão através da água. A gente tem aqui a zoocoria, que é através de animais, né? E aí existem meio que dois tipos, né? Que o animal ele pode ingerir essa semente, ou essa semente pode pegar carona no animal, né? Então, como isso seria? Então, se o animal ingere, né, seria esse lance aqui. Bom, o tucano vai lá, come a fruta, né? E aí essa fruta é cheia de sementes. Então ele engole as sementes, né? As sementes passam por todo o trato digestivo do tucano, e aí na hora que ele vai descomer, essa semente sai aqui. E aí onde ele soltar o barro dele, vai nascer um novo indivíduo, certo? Ou de carona, né, que é o caso daquelas plantas carrapicho, né? E às vezes você tá andando lá no meio do mato e a hora que você vê sua perna tá toda cheia de carrapicho, né? E isso aí é muito interessante para essas plantas porque não depende que o animal coma ela, né? Então é só o do animal tá passando ali, grudou no pelo dele, a hora que ele vê, ele já tá distante, né? E aí ele vai dispersar mais ainda essas sementes, né? Aí a gente tem aqui a barocoria, que é através da gravidade, né? Isso aqui acontece mais com frutos pesados, por exemplo, uma jaca que aí cai com tudo, e a hora que cai com tudo, essas sementes se espalham pelo ambiente. E a gente tem a autocoria, que é através da própria planta, que é quando a planta, tem algumas plantas que elas vão secando assim o fruto delas, num momento que ela faz tipo um estilingue com ela mesma assim, então ela vai secando e arremessa as sementes para longe, beleza? Isso aqui é muito legal da gente entender a dispersão, porque é isso que possibilitou que as angiospermas dominassem grande parte do ambiente. Por quê? Elas têm os mais diversos modos de se dispersar pelo ambiente, né? Então, assim, cada espécie tem o seu modo de dispersar, certo? Mas são modos muito interessantes, né? Então, por exemplo, através do ar, isso possibilitou que, porque lembra, no caso do pinhão, né? O único jeito do pinhão nascer é a planta tá lá, aí solta a semente e onde a semente cair vai nascer, né? Claro, poderia cair num rio e aí espalhar, aí isso é contar muito com a sorte, né? Já com a anemocoria, por exemplo, a planta a semente vai voar, isso possibilita que, nossa, ela nasce em 1 milhão de ambientes diferentes, né? A hidrocoria é a mesma coisa, se cair num rio assim, putz, ela pode chegar muito longe, né? Porque no caso essas sementes elas são adaptadas para esse transporte, né? Porque que nem no caso eu falei do pinhão, eu não sei dizer se a semente do pinhão ela é adaptada para a água, né? Porque vamos supor que às vezes ela cai na água, beleza, ela vai ser transportada, só que ela não vai germinar, porque sei lá, na água estragou a semente, sabe? E isso para todo, né? Mas uma coisa bem interessante, quando a gente está falando de coevolução, né? Quando a gente fala em zoocoria, e tanto quando a gente fala lá dos transportes pelos animais, né? De pólen. Por quê? Muitas angiospermas, elas se adaptaram justamente para chamar a atenção desses animais, né? Então, quando a gente tem flores que são bem vistosas, assim, bem bonitas, coloridas e cheirosas, é justamente para atrair esses polinizadores, né? Essa é a especialidade daquela flor. Já no caso da dispersão, aqueles frutos carnosos, né, frutos bonitos, eles são desse jeito justamente para atrair os animais para comerem elas, né? E aí esses animais fazerem o transporte das sementes, porque, por exemplo, o tucano, ele come aí um mamão aqui, e aí ele vai, a hora que ele for defecar, né, o que, que vai acontecer? Ele vai soltar essa semente bem longe da mãe, vamos dizer assim, né? Da planta original. Isso possibilita que ela explore novos ambientes e que ela não precise competir com a própria mãe dela, vamos dizer assim. Porque uma planta que nasce no pé
da outra, né, ela já sai prejudicada, porque ela vai estar na sombra, a maior vai pegar os nutrientes mais rápido, então é meio perigoso, vamos dizer assim. Então é melhor que essa semente nasça longe da, da árvore mãe, vamos dizer assim, e isso possibilita que crie-se, que se disperse mais ainda, né? Acho que é isso, vocês estão, acho que acompanhando, né? Bom, então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então aqui a pneumocoria, né, que a plantinha voa pelo ar. A gente tem aqui a hidrocoria, que é aquela semente de propágulo. Isso aqui é semente de mangue, né? É semente de mangue, que chama propágulo, que viajam pela água. Eu acho que vocês já devem ter visto isso na praia. Aí a gente tem aqui essas plantas por zoocoria, né? Que é quando, nesse caso aqui, é quando o carrapicho gruda no bicho, né? E tem a mamona, que é o caso de autocoria, que ela vai secando e aí ela arremessa as sementes dela. Aqui tem um videozinho. Ai, sem som, por favor. Vou deixar baixinho. Que é uma semente chamada de álamo, né? Uma planta chamada de álamo, que ela é extremamente inflamável. E aí ela cobre grandes partes assim, né? Então ela forma como se fosse uma espuma, né? Como se fosse um algodão. E aí esse algodão viaja pelo ar, né? Aí aqui no caso a galera tá queimando porque é tanta semente que não dá, né? Mas eu quis colocar isso aqui só de curiosidade, que é mais um caso de anemocoria, né? Viajou pelo ar. E aí, isso aqui inclusive é um grande problema por incêndios florestais, né? Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui falando um pouco mais de diferença entre incêndio florestal e queimada, beleza? Na verdade eu não sei nem se eu falei certo. Bom, agora que a gente falou sobre isso, agora vamos falar um pouco mais dos frutos. Né, que os frutos, a grande novidade aqui, né, como no caso do abacate, do nosso abílio abacate aqui. E, bom, a gente já discutiu um pouco o porquê que o fruto é importante, né? Por conta daquela dispersão. Os animais dispersam melhor frutos, né? Com a ajuda dos animais, eles conseguiram se dispersar mais, por isso que eles dominaram mais ambientes. Né? Então, essa coevolução foi bem vantajosa, beleza? E aí também tem esse caso de ajudar na nutrição da semente, né? Porque aí o fruto pode apodrecer, e aí quando ele apodrece, ele libera muitos nutrientes no ambiente, né? E aqui é uma coisa interessante, o fruto ele é formado por modificações na flor, tá? Então, todo fruto um dia já foi uma flor, beleza? Bom, com isso a gente tem aí algumas separações assim de diferentes frutos, tá? Então, como no caso a gente tem aqui o fruto verdadeiro, que ele é formado a partir do desenvolvimento do ovário da planta, né, da flor, e apresenta sementes em seu interior, tranquilo, né? Então a gente tem aqui, como no caso do tomate, que tem as sementinhas aqui dentro, mamão, melancia, laranja, beleza? Então todos esses aqui são frutos verdadeiros que foram desenvolvidos a partir do ovário da flor, beleza? Bom, aí dentro desses frutos verdadeiros a gente tem dois tipos basicamente, né, que são os carnosos e os secos, tá? Os carnosos eles podem ser divididos em baga, que é quando a gente tem muitas sementes dentro dele, ou drupa, que é quando tem uma única semente, que aí também geralmente é chamado de caroço, como no caso do pêssego e do abacate, tá? E a gente tem os frutos secos, né, que geralmente formam essas vagens aqui, né? Então a gente tem aqui no caso do feijão e o arroz, né? Então a gente tem frutos secos que são deiscentes, que quando eles estão maduros eles se abrem naturalmente, que é no caso aqui do feijão, e indeiscentes, que eles não se abrem quando estão maduros, né? Então eles continuam secos e eles ficam secos e continuam fechados, beleza? Bom, aí vem uma pergunta milenar. Mas fruto e fruta é a mesma coisa? Bom, então vamos com calma. Também indico esse videozinho aqui do irmão do Jorel, que o Criolo, o MC mesmo, ele dublou esse tomate aqui, e aí eles meio que cantam aí sobre se o tomate é uma fruta ou não. Bom, então vamos por partes. Fruta com A no final não é
um termo botânico, vamos dizer assim, tá? Não é um termo científico. Então não tem nenhum valor científico, vamos dizer assim. Fruta é uma denominação popular, tá? Que a gente chama, beleza? O frutô, aí sim é uma coisa, um termo botânico, né? Que aí envolve todo esse lance de ser formado pela flor, tal, não sei o quê. A fruta não, tá? Fruta é um termo, tipo, popular, assim, que aí a galera chama de fruta, né? Aí geralmente são, aí pensando nesse sentido, tomate não é uma fruta, né? Pelo menos nesse termo popular, né? O tomate, ele se lembra mais, sei lá, por exemplo, um legume, né? Mas o tomate é um frutô, tá? Deu pra, acho que deu para entender legalzinho, né? Então, fruta é um termo mais popular, fruto é um termo botânico, que aí realmente fala sobre esse lance de formação a partir da flor, beleza? E aí ter semente e tal. Bom, outro tipo de fruto que a gente tem é o fruto partenocárpico, que é um fruto que ele é formado a partir do desenvolvimento do ovário, só que não tem sementes dentro dele, certo? Então, um caso natural disso são as bananas, tá? Então, quando às vezes você abre uma banana lá, tem algumas bolinhas pretinhas assim, aquilo não é a semente, aquilo lá é o ovários não fecundados, beleza? Óvulos não fecundados, desculpa. E isso é interessante porque no caso das bananas, por exemplo, então quer dizer que elas não se reproduzem por sementes, né? Elas têm outros tipos de reprodução, que é, por exemplo, eu não me lembro o nome, mas quando você corta, né, uma parte da árvore, e aí você planta, ela nasce um outro indivíduo, né? Então a reprodução das bananas é basicamente desse jeito. Bom, outra coisa interessante é o pseudofruto, que ele é formado a partir do desenvolvimento de outra parte da flor, né? Então o fruto verdadeiro, ele se desenvolve a partir do óvulo, certo? Do ovário. Já o pseudofruto, ele pode se formar de outra parte da flor, né? Do desenvolvimento de outra parte da flor. No caso do caju aqui, então a gente tem que o desenvolvimento é pelo pedúnculo floral, certo? E a maçã é pelo receptáculo floral, tá? Aí no caso do caju é mais interessante ainda, porque, na verdade, o fruto do caju, de verdade, é a castanha, tá? Então a castanhazinha aqui do caju é o fruto, tá? Essa parte que a gente costuma comer, que aí no caso a gente chama de frutar, né? É a parte que é o pseudofruto, certo? Então, mesma coisa da maçã aqui, a maçã é um pseudofruto, tá? Aí o fruto da maçã, ele tá inserido aqui nessa parte do meio, que é aquela parte que geralmente a gente não come, né? Então, a parte que a gente come é o pseudofruto, que é essa parte em volta aqui, beleza? Bom, agora dentro das angiospermas a gente também tem alguns sistemas de classificação, tá? Então, quando a gente tem aqui a formação, ou melhor, essa classificação é baseada numa coisinha basicamente chamada de cotilédone, tá? O que é isso? Quando a gente tem lá a sementinha, a, a gente tem estruturas que nascem primeiro, vamos dizer assim, né? Então a gente tem aqui a radícula, que é a primeira raiz dessa semente. A gente tem o caulículo, que é o surgimento do caule ali, né? E a cotilédone, que ela é a primeira folha, mas também pode servir como reserva de energia, tá? Então, isso aí é como acontece o nascimento da semente, certo? E aí, dependendo do cotilédone, ou da cotilédone, não sei dizer qual é o gênero dessa palavra, a gente classifica essas plantas, né? Então, como no caso de serem monocotiledôneas, né? Isso quer dizer que tem uma cotilédone, ou dicotiledôneas, que são duas cotilédones, beleza? Então, como no caso aqui, oh meu Deus, desculpa, gente. Então aqui, ó, a gente pode observar o surgimento das cotilédones, olha lá, a radícula, o caulículo, e aí a gente tem a cotilédone. Nesse caso aqui, ó, a cotilédone é esse primeiro parzinho aqui, tá vendo? Então, como é um par, é dicotiledôneo, certo? Então a gente tem aí o surgimento, olha lá, outra dicotiledônea, né? Então esse primeiro parzinho aqui é a cotilédone.
Então, são vários exemplos aqui, beleza? Olha lá, a cotilédone já nasceu. Então, existem vários jeitos, beleza? Bom, mas assim, às vezes você está andando lá no meio do mato, e aí você olha para uma planta e você fala, bom, mas esta planta aqui é uma monocotiledônea ou uma eudicotiledônea? Você não sabe, porque você não viu a planta nascer, como eu vi o abílio nascer e virar essa grande planta que ele é hoje, certo? Então, existem assim outras características das plantas que dá para você distinguir se é ou não monocotiledônea ou eudicotiledônea. Eu falei no começo que é dicotiledônea, né? Mas assim, existe uma nova classificação assim do reino vegetal, né? Que eu não vou entrar muito a fundo também, mas que agora esse grupo de dicotiledônea é chamado de eudicotiledônea. O eu na biologia, na verdade, no latim lá, não sei, quer dizer de verdadeiro, né? Então, dicotiledônea é verdadeira dicotiledônea, beleza? Então, vamos explorar aqui um pouco algumas características que diferenciam uma monocotiledônea de uma dicotiledônea, tá? Então, no caso da raiz. As monocotiledôneas, elas têm essa raiz aqui toda dispersa, né? Todas as raízes, elas são iguais entre si, tá? E aí elas são desse jeito aqui, formando tipo um cabelo mesmo, tá? Já as eudicotiledôneas, elas têm a formação de uma raiz principal, né, ou raiz axial, e aí depois vão surgindo outras raízes dessa raiz principal, né. Então, a gente tem aqui, né, os nominhos, né, raiz fasciculada, que é esse jeito aqui, meio um cabelo, e a raiz axial ou pivotante, que ela tem um eixo principal, e aí as outras vão seguir. Bom, eu acho que, não sei se vocês vão conseguir ver aí, eu vou puxar uma aqui, a gente. Não dá pra ver. Mas aqui, caralho, eu enchi de tela no quarto. Vocês não vão acreditar em mim, mas aqui tem uma raiz principal e aí outras raizezinhas surgindo dessa. Então já tem uma evidência aí de que planta, de qual dos dois grupos o abílio deve pertencer, né? Bom, outra coisa é a folha, certo? Então aqui, as monocotiledôneas, ela tem a folha estreita e ela apresenta essas nervuras paralelas, né? Então ela é paralelinírvia. Então a gente tem aqui a folha geralmente mais estreita e aí as nervuras são paralelas nesse sentido, certo? Já as eudicotiledôneas têm as folhas um pouco mais largas e tem as nervuras, né, em forma de rede. Então tem aqui uma principal, aí tem outra aqui, e aí dessas saem outras, né? E aí chamado de reticulinérvia, certo? Então, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, no caso do abílio, né? Então, vocês podem observar como é a folha dele, certo? Então, já, ó, segunda evidência aí comprovando qual grupo ele pertence. Agora um parênteses bem rapidinho, né? Só para frisar um pouco as diferenças entre o angiosperma e a gimnosperma, né? Uma das grandes diferenças evidentes assim é a folha, né? Então a folha das angiospermas ela é geralmente plana, vamos dizer assim, né? Tanto ela podendo ser reticulinírvia como paralelinírvia, tá? Então geralmente são assim. Já as gimnospermas, ela tem essas folhas mais diferenciadas aqui, chamada de aciculado, né? Que ela não fica bem plana, vamos dizer assim. Beleza? Bom, agora, flor. Então as flores entre as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas são diferentes, né? No caso aqui das monocotiledôneas, elas têm flores trímeras, ou seja, elas têm pétalas, são 3 pétalas ou múltiplos de 3, né? Então, como no caso aqui, a gente tem que a flor ela é formada por 6 pétalas, né? Então a gente tem 3 aqui e 3 atrás. E até o androceu aqui também são 6, né? Então, geralmente, monocotiledôneas tem essa divisão aqui sempre em 3, beleza? Já as eudicotiledôneas, elas podem ter flores tetrâmeras ou pentâmeras, tá? Então, as pétalas podem ser em 4 ou 5 ou múltiplos, né? Então, como no caso aqui essa flor é meio mutante, então nasceu só 4. Mas eu acredito que essa espécie, o original dela é ter 5, né? Então, a gente tem aqui 5 pétalazinhas, beleza? Então, 5 pétalas, geralmente, eudicotiledôneas. Aqui o abílio não florou ainda, não está na flor da idade. E
por último, formação de caule, beleza? Então, as monocotiledôneas, ou melhor, todos têm caule, né? Formação de tronco, quis dizer. Então, a gente tem aqui as monocotiledôneas, né? Praticamente não forma tronco, né? Então, não tem um crescimento em espessura. Então, como no caso da cana-de-açúcar aqui, né? Ela fica sempre nessa espessurazinha aqui, tá? E aí aqui, vocês já podem ver as folhas também, né? Que elas são daquele estilo curvas, né? Com as nervuras paralelas. Já as eudicotiledôneas possuem formação de tronco, beleza? Com crescimento em espessura, né? Então, pode crescer em largura, vamos dizer assim, beleza? E ó, lembrando que caule é diferente de tronco, né? Todas as angiospermas, né, tem caule, tá? Mas nem todas têm tronco, que o tronco é justamente essa formação arbórea e tal, beleza? Bom, alguns exemplinhos aqui, né? Então, monocotiledôneos a gente tem o arroz, tem o bambu, aí eu poderia citar o milho, cana-de-açúcar, entre outros, tá? Orquídeas, se não me engano. Já as eudicotiledôneos, aí também é outra infinidade. Mandioca, girassol, mangueira, abacate, mamão, qualquer coisa, tá? Bom, agora vamos conversar um pouco, né, rapidamente aqui, sobre algumas adaptações bem legais que as angiospermas trouxeram aí para brilhantar a nossa vida. Deixa eu regar ele. Bom, então as angiospermas, né, como eu disse no começo, tiveram assim diversas adaptações para existir em diversos ambientes, né? Então, um desses ambientes foi o ambiente desértico, né? O ambiente seco. Então a gente tem aqui, por exemplo, essas três plantinhas aqui, né? Então a gente tem, por exemplo, os cactos, as suculentas e a rosa do deserto aqui, ou rosa do fim do mundo, que é uma planta que ela aparentemente está seca, né? Mas quando colocada em água, ela volta à vida, vamos dizer assim. Então, esse é um dos exemplos, né, de como sobreviver no deserto, vamos dizer assim. E aí aqui a gente tem os cactos, né, também, que tem milhares de adaptações para conseguir sobreviver nesse ambiente, como, por exemplo, uma raiz bem profunda para poder alcançar lençóis freáticos, por exemplo. E tem uma coisa super interessante que é a formação de espinhos, né? Então, o cacto é cheio de espinhos. E aí vale lembrar uma coisa aqui, que o que acontece? Os espinhos, na verdade, eles são adaptações das folhas, tá? Então, os espinhos são folhas dos cactos. Interessante isso. Por quê? Com essa conformação, a folha não perde tanta água para o ambiente, né? A gente vai ver depois que a folha ela é responsável por grande perda da água do, desses organismos, né? Por evapotranspiração. E quando a gente tem uma folha que ela é em forma de espinho, ela fica fechadinha, né? Então não perde água para o ambiente. Desculpe. Amém, obrigado. Bom, então a gente tem aqui a formação de espinhos, né? E aí é interessante, né, de ressaltar que o espinho verdadeiro, né, para botânica, vamos dizer assim, é esse que é formado por folha, tá? Agora, por exemplo, espinhos de rosa, não sei se você já recebeu uma rosa, eu não, nunca nem dei também. A gente tem na rosa uma formaçãozinha assim, né, que a gente popularmente chama de espinho. Mas aquilo, botanicamente, não é o espinho, tá? Já que não é uma formação de flor, ou melhor, de folha, tá? Aquilo lá é uma extensão do caule, vamos dizer assim, beleza? Aquilo lá, botanicamente falando, é chamado de acúleo, se eu não me engano, tá? Então, o acúleo é o que a gente chama popularmente de espinho, no caso das rosas, né? Mas o espinho verdadeiro é o dos cactos e familiares, em que a folha é transformada nessa disposição, beleza? Bom, outra coisa bem legal são as plantas carnívoras, né? Então, já adianto, planta carnívora faz fotossíntese, tá? Então, por quê? Elas fazem parte do reino vegetal, né? Então, elas obrigatoriamente fazem fotossíntese. Mas, bom, você faz fotossíntese. Isso quer dizer que ela produz o próprio alimento. Então,
Caralho, por que ela quer... É tão sanguinária assim, pra ela precisar matar os outros animaizinhos? Ela não pode viver só do que ela... Só do que o sol dá pra ela? Só do que o mundo dá pra ela, cara? Por que elas fazem isso, então? Bom... Ah, hoje tá seco o tempo aqui, desculpa, gente, tô tomando muita água. Bom... Plantas carnívoras, comem esses animais por quê? Para obtenção de nitrogênio, certo? Eu tava falando tudo isso, tá escrito aí, né? Na cara de vocês já sabiam disso. Mas, por que isso é interessante? Essas plantas, geralmente, né, elas se desenvolveram, vamos dizer assim, em ambientes em que no solo é meio pobre em nitrogênio, né? Ou no caso de, por exemplo, terem que disputar com outros organismos, a gente tem, né, diferentes plantas elas têm diferentes absorções, né? Então, por exemplo, uma planta que, vamos supor, no ambiente em que surgiram as plantas carnívoras, podem ter tido outras plantas que, por exemplo, absorviam nitrogênio mais rápido do que ela, ou característica do solo mesmo, né, onde elas surgiram, que eu não sei dizer para vocês exatamente onde é a origem, tipo, por exemplo, a Europa, não sei dizer. Então, elas se desenvolveram em solos pobres em nitrogênio, certo? Então, o jeito que elas conseguiram dar é, vamos dizer assim, digerir esses organismos que são ricos em nitrogênio, né? Que no caso são todos organismos feitos de proteínas, né? Então, proteínas têm muito nitrogênio, beleza? Então é meio que, vamos dizer assim, quase que uma complementação da dieta das plantas carnívoras, beleza? Elas fazem fotossíntese, sobrevivem com fotossíntese, mas esse se alimentar de outros organismos é um a mais, assim, certo? Inclusive, se você tiver alguma planta carnívora, cuidado, você não precisa alimentar ela, tá? Ela faz fotossíntese, desde que ela se alimente sozinha. Por quê? O que poderia acontecer? Para ela conseguir digerir esses organismos, ela gasta muita energia, muita mesmo. Então vamos supor que você tem lá esse tipo de plantinha aqui, que é o mais comum, né? Se ela fechar todas as folhas dela, isso aqui também é uma formação de folha, se fechar todas, ela vai gastar muita energia. Então ela vai acabar morrendo, porque não vai ter nenhuma folha esperando para fazer fotossíntese, vamos dizer assim. Então, elas vão gastar muito mais energia do que elas vão estar produzindo, né? E aí, se você gasta mais energia do que você produz, você acaba morrendo, beleza? Então, se você tiver uma planta carnívora, não precisa alimentar ela, deixe que ela se vire naturalmente, beleza? Bom, outra coisa aqui é a exposição à luz, né? Então, existem diversas coisas aí para se falar sobre isso, né? Eu estou adiantando um pouco, na verdade, algumas aulas de ecologia, né? O que a gente está falando aqui é de relações entre os organismos e o seu ambiente, né? E isso é basicamente ecologia. E para mim é um assunto maravilhoso, que depois a gente vai falar bastante sobre isso, se Deus quiser. Então aqui, né, quis trazer essa imagenzinha aqui, não sei se vocês já viram, eu acho super interessante, que é chamado de timidez da coroa. É um nome bonito, para dizer que, se vocês repararem, as árvores aqui, elas não se encostam, tá vendo? Elas têm uma copa, não sobrepõe a outra, né? E por que isso é vantajoso? Bom, porque isso quer dizer que elas não precisam competir por luz, né? Então uma planta vai nascer do lado da outra, então ela não vai precisar competir com outra, né? Então isso gera assim uma competição mais saudável, vamos dizer assim, entre a própria espécie, né? Então no caso aqui provavelmente são todas da mesma espécie. Então uma espécie com a mesma espécie elas não competem entre si. Mas aí provavelmente se tiver uma outra espécie de árvore, talvez aconteça esse tipo de sobreposição, né? Aliás, essa sobreposição ela não acontece só entre uma planta e outra, né? Se vocês, vou tentar mostrar aqui, se vocês verem, a folha, uma não nasce em cima da outra, tá vendo? Então a gente tem aqui a primeira folhinha, nasceu aqui, né? E a segunda folha já nasceu mais para cá. Por que isso? Porque se nascesse uma folha em cima da outra, essa aqui ia absorver toda a luz e essa aqui ia morrer. Então é mais, vou mostrar assim. Então é mais vantajoso você ter uma folha que nasce aqui e outra aqui, aí uma terceira aqui, uma quarta aqui. Por quê? Você maximiza a sua exposição ao sol. E isso é maravilhoso, né? Porque se fosse tudo nascendo uma em cima da outra, as de baixo ia morrer e ia sobrar só as de cima, né? Então é mais vantajoso que você tenha essa distribuição radial, assim.
certo? Inclusive, isso é uma coisa interessante, que essa distribuição radial segue o número áureo, tá? Se vocês quiserem saber sobre isso, já vou me divulgar, existe uma live lá no grupo na página do Cardume, que eu fiz uma live com um amigo meu, falando sobre essa proporção áurea, né? Então a gente fala sobre a proporção áurea em tudo, na arquitetura, desde a arquitetura até no mundo natural, né? E é inclusive nos exemplos que eu falo sobre isso, beleza? Também posso indicar outros vídeos sobre. Bom, falando em exposição ao sol, existem dois tipos de planta, né? Que são divididos, vamos dizer assim, conforme a sua preferência do ambiente, né? Então, por exemplo, se a gente tem aqui plantas umbrófilas, o que isso quer dizer? Elas preferem ficar na sombra de outras, né? Então, é uma planta que ela não precisa de exposição direta ao sol, tá? Inclusive, isso é uma classificação, não necessariamente das angiospermas, tá? Então, umbrófilas é um grupo de plantas, se eu não sei nem dizer se é uma classe, provavelmente não é uma classificação taxonômica, ela é mais uma classificação de habitat, tá? No caso, as umbrófilas, então, são todas as plantas que podem ficar na sombra de outras, tá? Já as heliófilas são plantas que elas necessitam que o sol esteja diretamente na cara delas, beleza? Bom, isso aqui é uma coisa interessante de falar, porque, por exemplo, você pode estar se perguntando já nos altos desse, vou chutar, 28 minutos desse vídeo, você deve estar se perguntando por que caralho às vezes está falando isso para mim. Bom, se você quer fazer arquitetura, meu amigo ou minha amiga, isso aqui é importante, por quê? Você vai projetar uma casa lá, e aí você pode projetar uma casa e você fala assim, eu quero colocar plantas dentro dessa casa. E aí você vai colocar plantas que são heliófilas dentro da sua casa? Talvez não, porque dentro de casa não bate tanto sol assim, né? O sol que bate ele é mais refletido, vamos dizer. Então, é importante você saber isso, que, por exemplo, quando você quiser escolher plantas para deixar dentro da sua casa, você saber se ela é umbrófila ou heliófila, tá? Se você quiser deixar dentro da sua casa, no, sei lá, no jardim de inverno ou sei o quê, você escolhe plantas umbrófilas. Mas se você tiver um jardim, que aí realmente vai tomar sol diretamente, então você pode ter plantas heliófilas, certo? Bom, outra coisa são as plantas epífitas, né? Então elas se apoiam sobre o tronco de outras árvores, mas não necessariamente para prejudicar. O que isso quer dizer? Aqui, ó, por exemplo, a gente tem a planta, né? Então ela tem caule, tem raiz, tem folha, mas ela simplesmente se apoia em cima desse tronco, tá? Então, sei lá, se amarra aqui. Então a raiz ela não entra dentro do tronco, né? Ela não prejudica essa planta, certo? Então ela só está ali apoiadinha. Então a gente tem diversos tipos aqui também, né? As bromélias, as orquídeas, elas são todas nesse estilo. E aqui também, mais uma vez, não é uma classificação puramente de angiospermas, né? Então, como no caso aqui, se você observar, você vai descobrir que isso aqui é uma pteridófita, tá? Deixo aí de tarefa para você olhar essa foto e falar assim, mas por que esse doido tá falando que isso aqui é uma pteridófita? Beleza? Então, plantas epífitas se apoiam em outros troncos, não necessariamente prejudicando, beleza? Mas existem plantas que prejudicam outras, né? Que são essas plantas parasitas, em que elas se apoiam, né, sobre outras plantas, mas aqui efetivamente prejudicando elas. Por quê? Aqui esse tipo de planta vai enfiar a raiz dela dentro do tronco, né? E aí sim ela vai roubar os nutrientes que está dentro da árvore, né? E isso é prejudicial. Então a gente tem aqui, por exemplo, o cipó chumbo, que é, se eu não me engano, uma das únicas plantas que não faz fotossíntese, mas está dentro do reino vegetal, né? Então lembrando que a regra da biologia que não há regras, né? Na verdade, a regra é que não é a exceção. Não, a regra é que sempre tem uma exceção. E aí, essa aqui é a exceção da regra que todas as plantas são fotossintetizantes, né? Essa aqui não é, então ela sobrevive exclusivamente roubando nutrientes das outras plantas, beleza? Bom, então a gente tem aqui também plantas aquáticas, né? Então a gente está acostumado a dizer que a ver, né, que a planta é o que está na terra, né? E aí, geralmente a gente associa qualquer coisa que está na água com algas. Eu pelo menos tinha essa visão. Mas existem plantas que, não, elas são angiospermas, mas estão no ambiente aquático, né? Então, como no caso aqui, você pode ver, né, que tem plantas, elas estão sobre a água, né, flutuando na água, e tem flor, né? Mas também existem plantas que ficam lá dentro da água, né? E, geralmente essa aqui são plantas que utilizam em aquário, né?
podem ficar submersas o tempo todo. Essas aqui, elas ficam mais flutuando, né? Então, elas não precisam de um solo para se fixar, né? Inclusive, um negócio legal, eu estava lendo sobre as Vitórias Régias esses dias, né? Assim, você não pode subir em cima dela, tá? Estudos assim sugerem que, no máximo, talvez 40 quilos, se bem distribuído, né? Então, crianças conseguem subir de boa. É que aqui eu tenho um perigo, porque o caule da Vitória Régia é todo cheio de espinho. Então, se você furar, e aí você vai se meter num monte de espinho, né? E aí é legal que no caso da Vitória Régia, ela tem o caule dela submerso, né? E a raiz dela fixada lá no fundo. Então essa planta aqui, no caso, ela não é flutuante, né? É, de fato, como o aguapé aqui, que tipo a raiz dele já é logo aqui abaixo, né? Mas a Vitória Régia tem a raiz dela, então acho que eu vou até desenhar isso. Então imagine assim, que a gente tem aqui a Vitória Régia, né? Flutuando na água. Então vou fazer a aguinha aqui. Ela tem um caule e aqui tem o solo, né? E aí ela fixa as raízes dela nesse solo. E é esse caule aqui todo cheio de espinho. Então se você sobe aqui e cai aqui, bom, boa sorte, meu amigo. Beleza? E aqui, né, acho que por fim, a gente tem as plantas marinhas e costeiras, né? Então a gente tem aqui desde a formação de... Eu esqueci o nome, viu? De novo. Bom, a gente tem aqui essas plantas, né? Essa vegetação restinga, de restinga, que é uma coisa muito importante para manutenção de linha e costa. Isso é uma coisa extremamente importante quando a gente fala de aumento do nível do mar. Então você já pode ir já se ligando no que isso significa. Eu não vou falar isso agora, vou falar mais para frente. Já deixei a curiosidade para vocês, né? Então isso aqui é importante. Na verdade eu vou falar agora, principalmente para segurar a onda, né? Então, por exemplo, nesse dia que eu tirei foto aqui, tava uma ressaca desgraçada, e aí eu pude ver que quando veio uma onda com tudo, bateu nessa restinga aqui, ficou de boa. E numa outra parte da praia, em que não tinha essa restinga, tinha um muro, a onda veio com tudo, passou por cima do muro, aliás. Então, quando a gente tem essa vegetação, ela segura muito melhor esse avanço do nível do mar do que se a gente colocar um muro aqui, beleza? E aqui ela está extremamente adaptada a viver no ambiente de areia, né? Recebendo aqui água salgada toda hora, né? Então isso não é uma coisa para qualquer planta, né? Mesma coisa aqui para árvores de mangue, né? Ou melhor, árvores de manguezal, né? Mangue é a vegetação, né? Então o mangue tem esses tipo de raízes aqui, né, que é chamado de raízes pneumatóforas, que elas entram em contato com o ar para fazer trocas gasosas, né? Depois mais para frente a gente vai falar mais sobre isso, mas que também essas plantas elas têm adaptações justamente para aguentar essa salinidade, né? Então, por exemplo, o mangue, mangue é a vegetação, né? Manguezal é o ecossistema, tá? O mangue, ele solta, por exemplo, sal pelas folhas, né? Então, a folha do mangue libera sal, né? Isso é super interessante. E por fim, a gente tem aqui também informação de gramíneas no fundo do mar, né? Não tão no fundo porque precisam de luz para viver, né? E no fundo do mar não tem. Mas em regiões mais costeiras a gente tem aqui esses grandes campos aqui, grandes gramados, que servem tanto para habitat, né? Então, na verdade, isso aqui é ecossistema, né? Então a gente tem aqui organismos que se escondem nessa grama, né? Como esse cara aqui, esse nosso camarada, que é um sirizinho. Como também essas gramíneas podem servir de alimento, né? Como para peixes bois e outros organismos. Beleza? Deixo aqui de sugestão essas duas postagens dessa página chamada Pensia Grátis, em que ele explora um pouco esse assunto aqui, falando que girassol não é uma flor, e sobre a menor flor do mundo, tá? Isso aqui é mais curiosidade, beleza? Bom, era meio isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Desculpa aí o tempo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Tem aí no grupo do Facebook, no WhatsApp, tanto faz. Beleza, pessoalzinho? Então, um grande beijo no coração. Bebam água. E até mais, tá?
Uma boa semana para todos vocês e até mais. Ai, quase fiz errado. Ó, tchau, agora tchau de verdade.